Terapia que empaca, terapia que não funciona, acontece de forma mais frequente do que deveria. Só que simplesmente abandonar todo o processo é muito pior do que tentar entender por que chegou num determinado impasse. E eu vou te contar uma história que vai ajudar tanto a evitar a chegar nessa situação incômoda, ruim, de que parece que nada vai resolver, como também reverter algum quadro de que parece que a terapia não está funcionando. A história é baseada em fatos reais, mas eu fiz algumas adaptações para encurtar os detalhes e também para ficar mais didática. Então, uma mulher com quase 40 anos achou que a vida dela tinha travado, que não ia nem para frente nem para trás e estava desesperada porque tudo indicava que não ia conseguir ser mãe. Ela estava vivendo um inferno. Quando ela me procurou e eu fiz a tabela, eu gosto de não perguntar nada para a pessoa, para eu falar direto tudo o que eu vejo ali. E depois a pessoa conta o que está efetivamente acontecendo e se ficou com alguma dúvida. Às vezes nem precisa desse retorno. Mas quando eu fiz a tabela, eu não sabia nada sobre ela, eu vi que era uma pessoa extremamente sensível, de um jeito que geralmente faz com que a pessoa acabe desenvolvendo alguma habilidade artística e que, por outro lado, ela tinha uma grande dificuldade em receber elogios. E aí você me fala, mas Gisele, o que tem a ver isso de não saber receber elogio, de ter uma veia artística com o fato de não ser mãe, né? Ou de estar preocupada que ainda não virou mãe? Bom, quando eu fiz a análise, eu não sabia nada sobre ela. E aí ela entrou em contato comigo e falou, olha, eu preciso conversar contigo porque eu não entendi. Você falou uma outra pessoa, não falou sobre mim. E aí eu marquei o atendimento com ela e ela comentou que desde muito cedo, desde a adolescência, ela trabalhava na empresa da família, com atividades burocráticas. Então, os pais dela, além de pais, eram os chefes dela. E dentro da empresa, colega de trabalho era o irmão. E ela me disse que fazia terapia, mas que não estava vendo resultado. Eu acredito que a psicóloga que trabalhava com ela tentou convencê-la para que ela saísse dessa empresa familiar e fosse trabalhar em outro ponto. Ela me disse que não, que o único incentivo foi que ela conhecesse outros lugares para conhecer outros rapazes. Só que não adianta você mudar de ambiente sem compreender exatamente que mudança interna você precisa fazer. E foi esse o meu trabalho, mostrar para ela que seria muito mais interessante ela focar a terapia com a psicóloga e entender por que ela não saía de perto do pai, da mãe e do irmão. Porque se ela queria uma nova família, ela precisava se tornar mais independente daquele núcleo familiar inicial. E com isso, ela continuou a terapia dela e ganhou com certeza vários meses, se não anos, no resultado que ela estava procurando. Eu não cheguei a acompanhá-la para ver se casou, se efetivamente tornou-se mãe, porém, se ela continuasse no mesmo passo ali que ela estava, aquilo não ia realmente andar muito para frente. E ela, se ela ficasse pipocando de profissional para profissional, todo um histórico que havia sido trabalhado seria perdido, porque se você começa a conversar
Na terapia com um profissional novo, você tem que contar toda a sua história de vida. E aqui na tabela, que ela tem como origem o mapa natal, ou seja, a foto do céu no dia e no momento em que você respirou pela primeira vez, indicando todas as potencialidades e desafios que você trará no decorrer da vida. Essas informações ajudam muito, porque eu vou mostrar questões para você trabalhar em terapia. Porque da mesma forma que essa mulher, o problema dela não era nos relacionamentos. Nas duas linhas sobre relacionamentos, ela não tinha questão alguma. A questão dela era trabalho e também autoestima. E dentro dessas duas linhas é que ela deveria focar a sua terapia e não no que estava incomodando, porque é muito comum nós recebermos alertas do que precisamos fazer e como isso é muito contraintuitivo ao nosso jeito de ser, né? Nós estamos numa polaridade e temos que atingir um equilíbrio nos direcionando contra aquela tendência inicial. Isso faz com que muitas vezes a gente ignore o que precisa ser feito, os sinais que são recebidos. E com isso acaba levando o problema para uma outra área onde não existe problema nenhum a ser resolvido, que era o caso dessa mulher. Ela não tinha problema em relação a relacionamentos, pelo menos não aqui na tabela, e a grande questão dela era organizar a rotina e melhorar a autoestima dela para conseguir, de certa forma, se desvencilhar daquele contexto familiar com pai, mãe e irmão para poder montar a própria família. Se você está passando por uma situação parecida ou conhece alguém que fica sempre batendo na mesma tecla, parece que os problemas não resolvem, eu quero te fazer um convite para que você conheça mais sobre essa tabela astrológica. Tem uma playlist no meu canal sobre isso e também todas as informações de como você pode fazer a sua. Clicando no botão, no link que tem aqui embaixo do vídeo, dependendo de onde você vai ver, tem acesso ao meu site, onde você consegue as informações tanto do meu canal, quanto alguns textos meus e também vários exemplos de aplicação da tabela astrológica. Aguardo você no próximo vídeo. Um abraço!